queria passar a palavra para o Ângelo, que é da empresa Luplex, para contar um pouco, então, sobre a profissão jurídica, essas mudanças e como foi essa parceria. Legal. Olá, gente, tudo bem? Vou tentar ser rápido, até porque eu também gostaria de dar um tempo para dar não só um testemunho, porque falamos muito de academia e do que estamos fazendo aqui na GV, mas também vamos ter um testemunho do que está acontecendo na prática. O Paulo, que é o Head de Labor, né? Não só de litigation, mas Labor em geral, da Unilever, e que está automatizando o departamento jurídico da Unilever com o Luplex, vai contar um pouco dos desafios e do que, na prática, o mercado está fazendo com essa ferramenta de automação. Então, vou tentar ser bem rapidinho. Vamos falar do futuro da profissão, né? Os 3 cenários possíveis: do desavisado, daquele que acha que os robôs e a tecnologia vai massacrar e vai mudar a profissão, e um cenário, não diria mais rosa, mas um cenário mais realista, ao meu ver, que é a tecnologia vem para ajudar as pessoas, a tecnologia vem para empoderar o pensamento humano muito mais e tirar o drudgery, tirar o trabalho repetitivo, como o Oscar falhou, e que é um importante aqui, não só para a advocacia, mas para outras profissões liberais, que está em mudança, né? Hoje o trabalho dos profissionais liberais, de certa forma, é mais chato do que o trabalho na indústria, do que o trabalho do engenheiro. E é exatamente porque essa burocracia e essa repetição não foi ainda tirada da equação como um todo, né? Então, nós vamos falar 5 ideias aqui. Também, de novo, vou ser super rápido em cada uma delas. Primeiro, reforçar e contar para vocês o que é a Luplex, quem somos nós, né? Vou comentar o que é advogar, apenas para dar o contexto necessário dos próximos 3 pontos do que a gente vai falar, que é a evolução tecnológica que está acontecendo nas profissões liberais, especialmente na advocacia. A gente está falando aqui das profissões jurídicas, todas estão sendo afetadas, mas a advocacia, pelo seu aspecto de mercado, né, como uma profissão que interage com os clientes mais do que o judiciário ou as outras profissões afeitas, os operadores de direito, eu acho que é a que está sendo impactada com mais violência e mais rápido, né? Mas isso, por favor, não deixem de extrapolar em suas mentes que o efeito está acontecendo para todos os profissionais do direito. Vamos falar do que os alunos da GV fizeram, não tanto do que, para não repetir o que já foi dito, mas sim falar um pouco de metodologia e do que é o que a gente chama de arquitetura, de engenharia, de análise jurídica, né? Então, essa parte da decomposição, né? A decomposição também da profissão e uma nova especialização que está acontecendo entre os profissionais. E vamos falar de impactos e tendências. Eu vou falar em nível geral, exatamente para passar para o Paulo e ele comentar no especial, no concreto, o que está acontecendo, né? Então, primeiro, quem é a Luplex, né? Nós temos 3 ideias aqui na Luplex. Primeiro, a ideia, nós somos uma plataforma de automação de documentos. Plataforma que os alunos usaram para construir, plataforma que os clientes constroem os seus conteúdos e automatizam. E isso se dá por, primeiro, uma inserção do conteúdo, a gente chama de lógico jurídico, porque eles estão altamente imbricados, né? Direito tem lógica, né? Muita gente aqui, às vezes, não... Acho que nessa sala não, mas muitas vezes se fala, não, é arte, é poesia. Não, também é. Mas direito é lógica acima de tudo. Lógica e heurísticas, métodos que simplificam e que chegam a uma solução muito satisfatória, mas não necessariamente a solução ótima, onde você não consegue codificar toda a lógica. Então você insere essas experiências, essas heurísticas e a lógica que está dentro da profissão por meio de código no sistema, né? Com isso, você vai gerar, aqui nos exemplos, as pessoas fizeram petições, as nossas equipes fizeram contratos. Você também pode gerar memorandos. Nós fizemos piloto com 2 varas do Fórum Central, nós automatizamos algumas sentenças judiciais. Então, qualquer documento jurídico que não seja por meio de búzios ou lendo a borra de café que você produza ele, se houver lógica nele e fundamentação, ainda que expresse em linguagem humana, você consegue automatizar agora com essa ferramenta. E você não só tem o documento gerado de maneira automatizada, que é uma coisa mais rápida, que traz uma consistência, mas você tem, adicionalmente, com o Luplex, análise
estatística e inteligência artificial, que é o que nós estamos construindo agora, ligado a isso, ou como uma consequência disso. Então, mais do que só produzir uma contestação, é ser capaz de fazer a apelação a defesa que você construiu, já pegando todo o contexto do que você escreveu, é você pegar a parte do input, porque na hora que você está automatizando a produção, você ainda não está automatizando o input, que você tem que ler todas as petições, principalmente quando elas são repetitivas, né? Quando elas são iguais, quando elas são parecidas entre si, deixar o computador, o que for parecido, o que for igual, o que for aquela cláusula que você já viu 1 milhão de vezes, sei lá, as partes elegem o foro da comarca de preencher, renunciando a qualquer outro, mais privilegiado que seja. Você não precisa ler isso. Sim, isso o computador já pode ler e falar, ele escolheu o foro tal. Então, ler as cláusulas, ler os argumentos que são padronizados e deixar para o humano apenas a leitura do que é diferente, do que demanda uma intelecção maior, é a parte adicional do que também a plataforma permite. E uma coisa importante, antes de eu ir para o próximo, é que os alunos, nós temos um jogo de componentes para você construir de maneira mais rápida a ferramenta, porque, como falei, também dentro do código você consegue repetir e escalar. Os alunos tiveram um desafio maior, que foi construir tudo sem usar absolutamente nenhum dos componentes da nossa biblioteca. Eles fizeram tudo do zero, né? Desde definição de sujeito, onde ficam as assinaturas, tudo isso foi construído por eles sem atalhos, né? Que os engenheiros jurídicos, até por ter uma produtividade muito maior dentro da Luplex, usam no seu dia a dia. Então, o que é advogar? Advogar, na minha cabeça, e também pegando um pouco da ideia do que o Oscar falou, advogar são 3 coisas, de maneira mais simples possível, pensando na prática, na praxis, procedural. É produzir conteúdo para alocar riscos e solucionar problemas. E a produção de conteúdo do advogado é basicamente petições, contratos, memorandos e, ocasionalmente, de vez em quando, uma apresentação verbal. Mas, especialmente no Brasil, altamente documentado, por escrito, né? É basicamente 99% do output de um advogado relevante é escrito, tanto no contencioso quanto no transacional. O que mais que o advogado faz? Ele faz outras coisas que ele precisa para poder produzir esse conteúdo, ou seja, só meios para atingir o mesmo fim, que é buscar aprendizado constante, não só na graduação, mas para além, né, continuar com esse aprendizado. Inclusive, o Paulo tem bastante experiência nisso, porque correu atrás e fez todo um processo de automação do departamento jurídico da Unilever, não só com o Luplex, mas com várias outras iniciativas. Então, parte desse aprendizado constante é também no trabalho, né, on the job. Trabalhos administrativos, muitos deles chatos, e que estão passando com outras empresas de tecnologia também por fenômeno de automação, como lançar hora, coordenar e distribuir trabalhos de equipe e por aí vai. Além de networking. Então, você tem que buscar clientes, você tem que puxar o saco dos clientes e você tem que obter esses clientes. Então, isso toma tempo e é parte do trabalho do advogado, mas é só um meio para o fim, que é o que você quer produzir conteúdo. E a terceira coisa, e essa é uma coisa muito importante, porque isso é o que a Luplex não vai ajudar. Isso é o que o advogado do futuro vai sobrar fazer. Aliás, não só o advogado, quase todas as outras profissões liberais, aliás, quase todas as outras profissões, são experiências. Porque o tempo humano não é comprimível. Por isso que eu tenho que ser breve aqui. Eu não consigo ter uma máquina que vai apresentar, ao invés de 10 minutos o que o Ângelo vai falar, ela vai fazer em 5 segundos. Porque nós estamos falando de tempos humanos. E as experiências vão ser cada vez mais importantes agora no século XXI. A experiência, no caso da advocacia, pode ser a audiência, pode ser a reunião com o cliente, onde ele conta o sonho dele e você tem que bolar como que você vai construir aquilo. É o contato humano em geral. Você comprar não a música, porque você tem no Spotify o artista começar a ganhar dinheiro porque ele faz o show, e o show happening, o som é pior do que no seu iPod, no seu iPhone. Mas por que você vai no show mesmo assim? Dá mais trabalho, você não está na sua casa, você tem que ir até lá. É pela experiência do contato humano. A experiência do contato humano, essa não vai ser automatizada. Mas essa hoje, ela é relegada para um segundo plano, porque você tem que fazer a parte que é a produção de conteúdo. Essa vai cair dramaticamente, em grande parte não vai ter mais intervenção humana, a intervenção humana vai ser na elaboração da engenharia jurídica, ou seja, na automação desse documento e na evolução dele, mais do que na produção diária dele.
E as experiências é que vão ser o grande highlight. Evolução tecnológica. E já vou depois para os impactos e para o que os alunos fizeram. Olha, a gente sempre faz, inclusive nas apresentações comerciais, a gente faz esse slide aqui, porque a revolução industrial é um case óbvio hoje. Não era no final do século XIX. Para muitos, Thomas Jefferson, por exemplo, escrevia que aquilo ali é a maior abobrinha, que a agricultura é onde estava a força da economia, industrialização era uma bobagem. Então, não estou falando de qualquer ludita. Temos luditas ilustres entre as pessoas do final do século, do começo do século XIX, meados do século XIX e até já no começo do XX. Mas a produção industrial, e essa é a metáfora que eu quero usar, ela, na verdade, são 3 ideias. Tá? A primeira é o uso de máquinas. Então, o tear, né, como foi no começo do século XIX, mas qualquer máquina que potencializa a força ou a mente humana. Então, usar ela traz ganhos. Segunda coisa é que, mais do que usar uma máquina, se você usa uma máquina com método, com metodologia, você aumenta ainda em 10, em 100 vezes o output que é possível ser obtido. Na indústria, isso se deu com a ideia da linha de produção, com o método fordista. E a linha de produção é a especialização. Por que especialização? Porque antes, o seu artesão tinha que saber fazer toda a curva, todo o arco para produzir um documento até o final, para fazer a espada katana dele lá. Na linha de produção, com auxílio de máquinas ou não, uma pessoa tinha que fazer só a roda, o outro tinha que fazer só o parafuso, o outro tinha que apenas conectar elas, o outro tinha só que projetar, porque ele conseguia passar esse conceito, então eram os engenheiros que já estavam surgindo. E a mecanização é a eliminação completa de tudo que é repetitivo e tudo que não demanda intelecção humana maior. Né? Então, essas 3 tendências, na advocacia, onde você vê elas? Você vê em digitalização. Então, na hora que começamos a usar processadores de texto, na hora que começamos a pesquisar jurisprudência online, na hora que começamos a usar N ferramentas que hoje os advogados já usam, começamos a fazer o direito de maneira digital. Ao ter o direito sendo produzido de maneira digital, novas oportunidades se abrem. Então, a máquina dá poder, mas a máquina com método dá mais ainda. Isso é especialização. Então, eu vou comentar o que os alunos fizeram daqui da GV, porque hoje o advogado acaba sendo, ainda que haja especialização, a especialização hoje é das áreas do direito. Mas o advogado, na sua produção, ainda em grande parte é um one-man show. Ele tem que pensar teses, ele tem que escrever, ele tem que juntar, ele tem que negociar com o cliente, negociar com outra parte, e é difícil, embora já esteja, essa tendência já vem acontecendo nos últimos 20 anos, decompor isso e, com isso, potencializar o que cada um faz. Nós temos advogados que só buscam clientes, advogados que só participam de negociações, que poucos fazem de montar teoria. Tem advogados sócios de knowledge management que só ficam pensando hoje no conceito, na ideia, para outras equipes aplicarem. Então, quando você junta o uso de máquinas e especialização, a próxima conclusão lógica é a automação. É todo lugar onde eu possa tirar intervenção humana repetitiva, é para onde está caminhando agora. E o que foi essa experiência de automação com documentos com os alunos aqui da GV e que, inclusive, nos trouxe reflexões internas também e até melhorias na nossa metodologia, porque foi bom interagir quando a gente está só com a equipe interna, né, com os nossos engenheiros jurídicos pensando. Às vezes tem insights, se você vê pessoas externas que estão pensando do zero isso aí e como a gente pode melhorar para acelerar o onboarding e esse processo. Então, a ideia são 3 coisas. O que um engenheiro jurídico faz tanto dentro da Luplex quanto o que eles fizeram? A primeira é a parte de arquitetura jurídica mais em cima ali, que foi o que a Marina e o Alexandre chamaram de decomposição, pensar o problema. Os alunos falaram, alguns pensaram em abstrato e tentaram chegar num documento concreto. Outros pegaram vários exemplos e tentaram construir, como a gente chama de bottom-up, de exemplos concretos, construir por indução, por raciocínio indutivo, um problema, um template em abstrato. As 2 soluções são válidas e, às vezes, as 2 podem ser feitas de maneira concomitante. O encontro das 2 é o que vai produzir esse documento. Isso nós chamamos de arquitetura jurídica, porque em software, isso chama arquitetura de software, que é onde você define especificação,
como vai ser a experiência do usuário, ou seja, quem é o usuário, o destinatário desse produto, como que você quer que ele rode e qual é o problema a ser resolvido. Depois a engenharia. Eles estão construindo aqui o robô. É fazer exatamente o template, fazer exatamente o que vai dar a potencialização do trabalho humano e tirar a parte repetitiva. Isso foi codar. Foi o grande desafio. Foi o novo para eles. Foi o que a Marina falou. Para eles foi o novo e o difícil, mas não necessariamente o mais que tomou mais tempo, né? E a parte de análise jurídica e execução é pegar e usar isso no dia a dia. Porque há ainda, e vai cada vez mais agora ter, um novo tipo de profissão, um novo tipo de advogado que vai apenas executar. E executar demanda alguma intelecção, demanda alguma descrição, embora sejam exigências e competências diferentes da competência e exigência que se dava para construir um documento do zero, na base do Ctrl-C, Ctrl-V e na base do raciocínio e da negociação. E a gente chama de análise jurídica porque a execução não é apenas fazer, é interagir com esse documento. Mas agora não mais para você mudar ele em alguma coisa num caso concreto, mas sim para entender um problema em abstrato e voltar com uma demanda. Porque agora o conteúdo virou software, né? O Paulo roda lá com a equipe dele, ele fala, pô, essa tese aqui não está tão bacana, a gente pode mudar, e a gente vai atualizando, como não? É um software. Então passa a se atualizar esse conteúdo jurídico de maneira dinâmica. Vamos falar bem rápido de impactos e tendências e vou encerrar. Vamos primeiro falar de impactos. O que a gente vê acontecer na prática? Primeiro, agilidade. O tempo de produção de documentos cai de 80% até 95% em relação ao tempo humano de fazer um documento. O conteúdo vira software, né? Como eu estava dizendo, vira programa, ele passa a iterar mais rápido e a interagir de maneira mais dinâmica com o usuário. Você para de resolver problemas concretos, né? E pensar uma cláusula fantástica, que você está reinventando a roda para aquele caso, e você passa a pensar em abstrato. Você soluciona aquele problema, mas se aquilo é aplicável outras vezes, você atualiza, né? E com isso você tem estatística, você tem uma nova dinâmica de interação. A padronização vem forte, então você consegue ter um enforcement de padrões, uma consistência maior, né? E melhora isso, muda muito a dinâmica em departamentos jurídicos, em escritórios de advocacia, que acham que tem padrões, mas você chega numa equipe, quando você vai em outra, os caras estão fazendo outro jogo. Eles não usam nem o mesmo modelo, às vezes não usam nem a mesma tese, e a empresa está se manifestando por meio do seu advogado externo ou do seu advogado interno, em dois processos, como se fossem um distúrbio bipolar, como se fossem duas coisas diferentes. Isso muda na hora que você tem sistemas desses. E os trabalhos se reorganizam. Os juristas, né, os Expert Knowledge Management, quem realmente pensa o direito, passa para o topo. E os executores descem. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Daí, acho que grande parte do louvor da GV, dessa iniciativa, porque o advogado do futuro, que vai ganhar muito dinheiro e que vai se inserir no mercado, é o advogado que pensar conteúdo, que pensar lógica e que interagir com máquinas, que é o que eu vou falar no próximo item. Não aquele que vai querer fazer um monte de petição ou um monte de contrato. Que se você quiser ficar fazendo no dia do caso concreto, você não vai ser muito melhor do que um operador de telemarketing. Isso precisa ficar bem claro aqui, porque a dinâmica e o tempo de fazer e o know-how que é necessário é menor. Tá? Na verdade, quem pensa e interage com esse conteúdo é que vai ter um valor maior para esse mercado do futuro. Tendências, e vou encerrar aqui. Primeiro, que eu falei, interagir com a máquina. Essa é a estratégia Centauro. Talvez alguns já tenham ouvido essa história, mas em 99 o Kasparov perdeu para o Deep Blue, né? No primeiro jogo de xadrez, eles falaram, nossa, é isso, a dominação das máquinas, agora o Terminator chegou, e depois novos desafios se apresentam para a inteligência artificial. Mas o Kasparov, ao invés de ficar triste, ele em 2013, ele fez uma disputa. Ele criou um concurso, uma disputa internacional de xadrez freestyle, foi o nome que ele deu. Quem podia entrar? Máquinas, homens, todo mundo. Times de máquinas e homens, qualquer um podia entrar, por isso que era o nome freestyle. Quem ganhou, e entraram, alguns dos maiores, dos top 10 enxadristas mundiais, entraram na disputa. Entrou a IBM com uma versão nova do Deep Blue. Quem ganhou? Foi o supercomputador,
foram os enxadristas profissionais? Não. Quem ganhou foram 2 enxadristas amadores, né, usando 2 softwares desses que tem em notebook e em telefone de jogar xadrez. E aí muita gente pensou a respeito disso e fala, por quê? Porque pelo menos nos próximos 20, talvez 30 anos, o grosso do valor a ser tirado não é da 100% automatizado, sem humanos no circuito. Isso não é possível. Talvez seja possível em 2040, eu não sei. Isso está muito além da neblina do futuro para conseguir se olhar. Mas para agora, quem interage bem com sistemas, quem interage bem com computadores e faz um time de força muito maior do que o humano sozinho, ou do que a máquina, do que a pretensão de você falar, vou automatizar e tirar o ser humano por completo da equação. Isso não é possível também. Não é. Então a estratégia Centauro é a estratégia do futuro. É humanos com máquinas. Essa é a que vai potencializar, essa é a que vai trazer valor. Novos modelos de negócio vão acontecer também. Nós já temos 2 escritórios que nos procuraram, que são escritórios que vão passar a prestar serviço de maneira apenas virtual. Eles querem vender pela internet, escritório de advocacia. Estou falando de startup também não. Tem isso também. Mas que querem prestar serviços mais simples, interagir com o cliente via chat e prestar conteúdo pela internet. Ele precisa de serviço de automação para isso. O mercado está sendo redefinido. Além de uma desintermediação que vai continuar acontecendo, nós não podemos fechar o olho para isso. Eu não estou falando de trabalhos com contador, esse talvez seja recuperado agora para a advocacia, porque os advogados vão conseguir fazer um trabalho de qualidade por um preço mais baixo, mas a desintermediação, por exemplo, das Big Four, tentando pegar novos trabalhos e outras formas de desintermediação irão acontecer. Por outro lado, novos serviços vão surgir para advogados. Hoje há um escritório de advocacia nos Estados Unidos que está dando legal opinion de código, de smart contracts. Então eles dão uma legal opinion de validade e enforcement de smart contracts. É uma legal opinion de código. Isso entre outras N coisas que estão surgindo agora, que eu não vou ter tempo para comentar, mas fica a ideia aqui para o convite para reflexão. E o tamanho do mercado. Embora os valores, a hora que você automatiza, isso aconteceu em todas as outras profissões, em todas as outras tecnologias, quando foram digitalizadas e trouxeram para dentro da máquina, principalmente do computador, o que aconteceu, você tem esse histórico dos últimos 50 anos, o preço despenca. O preço despenca. O direito vai ser muito mais acessível, muito mais democrático, mas também o valor unitário que um advogado extrai hoje de um trabalho jurídico vai cair muito. Por outro lado, o tamanho absoluto do mercado vai ficar muito maior. Então, às vezes quando a gente ouve críticas, fala, pô, hoje tem 100 milhões de processos, o que nós vamos fazer para diminuir o número de processos? A minha leitura, e não é se eu desejo ou não desejo isso, é o que eu acho que vai acontecer, que não vai ter 1 milhão de processos judiciais, vai ter 1 bilhão. Vai ter talvez 10 bilhões, porque vai ter disputa entre máquinas, vai ter disputa entre um carro bateu com outro, eles vão começar a brigar entre eles numa disputa entre coisas. Isso vai acontecer. Não achem estranho, porque já existem contratos entre máquinas, não há motivo para disputa entre esses contratos também serem resolvidos de maneira automatizada. Então, coisas estranhas, novas e interessantes vão acontecer. A minha ideia geral, acho que eu tomei mais do que 10 minutos, eu peço desculpas, mas eu queria passar para o Paulo, que vai também comentar um pouco da experiência agora no mercado concreto, como é que está acontecendo essa automação e essa mudança com a tecnologia. Obrigado, gente. Bom, pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar aqui para compartilhar um assunto importante que está aí em todas as discussões com um público tão heterogêneo, alunos, professores, uns mais velhos, outros mais novos, e realmente contar um pouco da nossa vivência lá na Unilever em relação à tecnologia, que eu acho que é uma coisa bem bacana, principalmente quando a gente fala de advogados. Tá? Num determinado momento, então por que eu estou aqui? Né? Qual que é a razão de ser e como que nós chegamos onde nós estamos hoje? A Unilever, num determinado momento, percebeu que existia uma massa muito grande de processos, principalmente processos cíveis e trabalhistas, e a gente não tinha muito bem a clareza de onde vinham aqueles processos, por que eles estão ali, por que eles estão demorando tanto para serem resolvidos, se eu estou mais ganhando ou mais perdendo, quanto eles me custam. E parecia uma coisa muito fácil, é só jogar para o sistema judiciário brasileiro e falar, todo mundo tem bastante processo, a cultura é do litígio, aqui é assim mesmo, no Brasil a cultura é essa.
E essa solução foi cômoda por um tempo, né? E a gente percebeu que estava enxugando o gelo, na verdade. E para sair um pouco desse senso comum, mostrar resultado, que é o fundamental numa empresa, né? Na verdade, é uma visão um pouco menos romântica do direito, quer dizer, é legal quando você ganha uma discussão, que a sua tese prevaleceu, não, mas no final das contas, qual que é a questão? É dinheiro, é redução de custos, né? Esse processo valia 1 milhão e eu resolvi por 100, por nada. Ou senão um processo eu falei que valia 10 mil e o processo no final das contas valia 2 milhões, né? Um baita problema. Então, no primeiro momento, partimos para uma questão de análise de dados, né? Com apoio de algumas ferramentas já tecnológicas, né? Que substituíram aí várias pessoas para fazer uma decomposição da minha carteira. Falar o que eu tenho nessa carteira, quantos processos, o que eu posso resolver, o que eu vou litigar, de onde saem esses processos, para ter uma fotografia de fato ali do que eu estava falando. Esse é um primeiro passo, já com a ajuda da tecnologia, que é fundamental, até para eu tomar outras medidas. Né? Se eu não sei o que eu tenho, como que eu vou resolver o meu problema? Eu não sei que problemas eu tenho. Uma vez feita essa análise dos problemas, então, ao invés de ter uma, duas pessoas, né, quer dizer, uma pessoa e usar um padrão diferente, eu considero que esse é um problema, esse não é, de onde vem, são várias fábricas no Brasil, tem fábricas no exterior, qual fábrica que dá mais problema com isso, com aquilo, tendências. Fizemos aí um scanner da situação com uma ferramenta de tecnologia. Já saiu o resultado, falou, legal, e agora, o que a gente faz com esse resultado? Né? Primeiro ponto, atacar as causas raízes, né? Matar o problema na fonte, né, para sair um pouco dessa cultura do litígio também. Agora, eu nunca vou escapar de ter processo e eu não ia escapar dos meus, já atuais. Né? Então, procuramos buscar o quê? Diminuir o gasto com os processos já existentes e diminuir a entrada de novos processos. A partir daí, então, tivemos essa fotografia de 3 opções. Atacar a causa raiz. Né? Como que eu ataco a causa raiz? Né? Diminuindo ali a entrada de processo, vendo o que está errado, uma consultoria. E me sobra o contencioso. Né, que eu nunca vou escapar e quero diminuir. E percebemos que, na verdade, existiam 2 tipos de ações, basicamente. Né? 3, na verdade, mas 2 para a gente atacar no primeiro momento que eram mais fáceis de ser atacadas. Uma quantidade muito pequena de ações muito relevantes, com matérias muito sensíveis sendo discutidas, valores muito altos, às vezes uma ação que valia por 500 ações mais corriqueiras, e uma massa de processos repetitivos, prestadores de serviço, empresas de limpeza, de transporte, de vigilância, aquela coisa toda. Bom, fizemos uma primeira onda de tentativa de solução desses problemas, que foi o quê? Trazer para dentro da empresa, para o jurídico interno, a condução dos processos estratégicos. Né? Fizemos uma conta ali, quanto é que era gasto com uma contratação de advogados de primeira linha para cuidar daqueles processos, contratamos advogados do mesmo nível, para trabalhar internamente. Isso já dá uma baita redução em termos de valores, de honorários, e eu tenho um time interno trabalhando ali, focado no processo e do lado de todas as áreas da empresa. Né? Trabalhei muito tempo em escritório, enfim, sei que às vezes é difícil o escritório, o advogado como prestador de serviço, ele chega até um momento na empresa, né? Ele barra às vezes no jurídico, no RH, ele não consegue ir ali. E você sendo colega realmente de quem está ali, né? Tira um pouco da gravata, do paletó, né? Coloca uma calça jeans, vai lá, sou advogado, mas olha aqui, vamos resolver o problema, onde é que está? Trouxemos para dentro essas ações. E o que tem de tecnologia nisso? Bom, tudo. Né? Antes de chegar na questão da Luplex, tem, por exemplo, o PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico. Né? Eu comecei a estagiar em 2002, e, na verdade, quando eu comecei a estagiar em 2002, o atrativo do estagiário era fazer carga de processo no fórum. Aí você fala, putz, mas se acontecesse isso hoje, nós aqui da GV tão qualificados, não nos sujeitaríamos a esse trabalho. Provavelmente se sujeitariam, porque era a forma de entrada do estagiário no escritório, no mercado de trabalho. Né? Você vai aqui, você pega, faz a carga do processo físico, você traz aqui para mim, sai um despacho, você tira a cópia da sentença, e a partir daí sim você quer mostrar seu valor, quem eu sou, começa a fazer as petições, mas a entrada era aquilo. Né? O estagiário entrava para isso. O advogado também, ele entrava para fazer petições simples. Né? Por mais que eu seja um aluno nota 10, que eu tenha me graduado na GV, em alguma outra faculdade, escola de ponta, eu não vou chegar no escritório fazendo recurso ordinário, apelação, ou tratando de casos complexos. Eu começo com as matérias simples. Né? Essa já é a primeira diferença. Porque hoje em dia a gente não tem esse pedaço.
né? Inclusive, lá não tem. O processo judicial eletrônico é o seguinte, quantas profissões aí, ou quantos empregos de advogados correspondentes, por exemplo, que acabaram? Eu tenho uma sentença numa fábrica da Unilever em Pernambuco, eu não preciso pedir para um cara tirar uma cópia lá. Está no sistema, está no PJE, eu acesso, eu vejo a sentença online, no dia da disponibilização no Diário Oficial. Né? Então, essa internalização desses processos estratégicos para o nosso cuidado, primeiro, só foi possível por isso. Ah, mas e os processos físicos? São muito poucos, mas daí tem uma empresa de tecnologia que ela tira a fotografia e me manda com um scanner super avançado e no outro dia está na minha mão. E se eu tiver que protocolar, também protocolo por um sistema que ainda que não seja o PJE, que chega, que a vara imprime. Mas, enfim, isso tudo foi possível porque muitos juízes, inclusive, né, na parte trabalhista, que eu tenho mais contato, mas também em outras áreas, no cível sempre foi assim, eles estão pulando as primeiras audiências. Né? O juiz trabalhista pula a primeira audiência e fala, olha, essa discussão é uma matéria de direito, ou eu quero primeiro analisar os argumentos da defesa. Então, o processo, e temos vários lá, que eles se resolveram sem nenhuma audiência. Processos trabalhistas. Né? O juiz dá um prazo para apresentação da defesa, a equipe pega a defesa pelo sistema PJE, analisa documentos, tudo digitalizado, recebe do RH digitalizado também, envia, o juiz analisa, na réplica, alguém tem mais alguma prova a produzir? Não tem, encerra a instrução, processo sentenciado, sem nenhuma ida até o fórum. Né? Então, foi isto que possibilitou, primeiramente, que nós trouxéssemos para dentro de casa 50 processos, né, cíveis e 50 processos trabalhistas, que eram muito bem cuidados pelos respectivos escritórios que nós contratávamos, só que era uma coisa cara. Né? Não precisa falar, a gente está numa época de crise, passando agora, mas enfim, ainda está na crise. E existe dentro das empresas uma pressão muito grande em trazer resultado, trazer economia. Então a nossa atuação como advogados, ela acaba passando por isso. A sua pressão, o seu diretor, o vice-presidente, ele não quer saber se aquela sua tese de defesa, se ela está correta ou não, se ela quer o resultado. Se funcionou, trouxe redução de custos, para mim está ótimo. Deu tão certo esse projeto que pensamos, qual vai ser a próxima onda? Legal, vocês já fizeram, o resultado foi obtido e agora temos que partir para uma próxima. E vimos a outra ponta da carteira. Aqui a gente tem uns processos muito simples, muito complexos, que foram atacados já, e aqui os muito simples. Né? Tão simples assim? Não, às vezes não são nem tão simples. Representam bastante dinheiro? Representam. Juntos todos eles, como são vários, representam. Só que são repetitivos. São vários advogados, são vários problemas, PROCON, disputa com distribuidor de serviços, falando de cível, né, distribuidor de produtos, ou prestador de serviços, falando no trabalhista. Então, identificamos essa questão dos processos repetitivos. O que eu faço? Né, eu tenho um escritório de advocacia que me atende, cobra um valor X por mês para cuidar de todos esses processos. Com uma equipe gigantesca de várias pessoas, para elaborar defesas que são todas iguais. E como já foi dito aqui, a defesa não fica, mesmo quando ela precisa ficar igual, ela não fica. Os casos são iguais e as defesas saem diferentes. Isso eu tive uma experiência muito grande no escritório, e é isso. Às vezes alguém muda uma linha, uma tese, tira um parágrafo, o próximo que pega já pega sem aquele parágrafo, coloca, fica um telefone sem fio. Né? A peça que, na verdade, está falando do mesmo caso, são peças totalmente diferentes. E num escritório que faz 5, 10, 20, 30 defesas dessas por dia, faz diferença. Então, pensamos o seguinte, fazer uma experiência. Vamos trazer para dentro de casa os processos repetitivos também, identificamos alguns pontos específicos, transportes, vigilância, prestação de serviço de limpeza, contratos comerciais, essa coisa toda. E contamos com a ajuda da Luplex para quê? Para desenvolver um sistema baseado numa árvore de decisões. Esse projeto agora está focado em processos trabalhistas, que é o grande volume repetitivo. Então, primeira pergunta, né? Essa empresa prestadora de serviços, ela atua em que área? Transporte. Cliquei lá em transporte, a árvore que saiu já é diferente da árvore de limpeza. Porque transporte tem uma regulamentação específica, transporte... aí, que tribunal que isso está? Está no Tribunal de São Paulo. O Tribunal de São Paulo entende que o contrato de transporte, na verdade, não é uma prestação de serviço, é um contrato de natureza comercial, de transporte de bens. Outra tese completamente diferente. Ou seja, em alguns minutos, eu tenho uma defesa adequada à minha necessidade, né? Atualizada, porque esse modelo está sempre sendo revisto, esse conteúdo está sempre sendo revisto, e eu tenho um custo assim, infinitamente menor do que a contratação de um escritório. Quer dizer o quê? Os escritórios vão acabar, é o fim dos escritórios, todas as empresas vão cuidar internamente dos seus processos. Não, desde que o escritório, de fato, ele não fique parado no tempo e que pense a agir dessa forma. Né? Quer dizer,
com certeza, se o escritório que eu contratava para esses 1000 casos tivesse pensado antes, será que eu consigo trabalhar por metade do preço se eu tiver 3 pessoas cuidando disso e um software especializado para prestar um serviço mais rápido e de menor custo? Né? Eu diminuo o meu custo e daí me ofereceria o serviço. Só que a partir do momento que nós colocamos na ponta do lápis, nenhum escritório que não estivesse usando essa tecnologia chegaria num valor nem próximo, né, do que a gente calculou para conduzir os processos internamente. É difícil, de fato, tem que ter uma questão aí, principalmente do advogado, que é sempre dentro de uma empresa, ou até nas conversas, o advogado é sempre o conservador, o quadradão, né? Então, falo por mim, principalmente numa empresa que nós temos departamento de marketing, economia, então tem o pessoal mais escolado, o pessoal da tecnologia, e eu sou advogado. Então, quer dizer, e dentro da Unilever, hoje, o resultado foi tão bom que o departamento jurídico é um paradigma de inovação tecnológica. Tirando, obviamente, o TI, né, que só trata disso, mas a gente tem, imagina, um departamento de tecnologia ser paradigma, um departamento jurídico ser paradigma de tecnologia para o marketing, né? Para o pessoal descolado que trabalha de tênis, de calça jeans, né, que tem cabelo colorido. Então, é assim, né? E os advogados lá de terno, de roupa social, os caras da tecnologia. E essa internalização de processos, de fato, foi uma briga que nós compramos e que está dando certo, né? Um esforço coordenado de todo mundo e que vem dando certo. Dando certo, inclusive, quer dizer, a Unilever é a primeira empresa que eu tenho conhecimento que está trabalhando dessa forma, né? Que internalizou essa quantidade de processos. Outras empresas têm um jurídico interno que conduz os processos? Tem, mas tem uma série de advogados, né? Eu estou falando que quem faz as defesas e petições de 1000 processos são 2 pessoas. Né? São 2 pessoas. Uma defesa hoje, que nós já estamos num padrão avançado aí de uso da ferramenta, não avançado, mas de mais avançado, né, do que era quando nós começamos a usar, uma defesa trabalhista de um processo de 35 páginas, uma inicial, ela sai em 4 minutos. Então, eu tenho, obviamente, os procedimentos e tal, mas contra fatos não há argumentos. Né? Então, e tanto é que outras empresas já vieram nos procurar, olha, o que vocês têm feito, como é que é. Aí você fala, Paulo, mas tá bom, está faltando um pedaço na sua história. Quem é que vai nas audiências? Né? Porque você faz os protocolos, alguns juízes dispensam audiência, mas tem as audiências. Agora a gente entra numa questão de reforma trabalhista, da questão do advogado, tanto é um outro ponto, né? Como que o advogado, ele às vezes se acha muito mais necessário do que ele é em alguns pontos, ele acaba um pouco deitado em berço esplêndido. Eu não preciso mandar um advogado para uma audiência. Né? Antigamente o advogado ia para a audiência porque ele tinha que levar a defesa. Ele chegava lá com aquele monte de pasta, todos os documentos furados, numerados, e o advogado entregava. Hoje o advogado protocola, a defesa está protocolada. O que eu envio, dependendo do caso? Um preposto. Né? Não existe revelia ou confissão pela ausência do advogado. Existe pela ausência do preposto ou da contestação. A contestação já está lá no sistema. O preposto está lá representando. Tem o meu trabalho? Tem, obviamente. Tenho que escolher os prepostos, tenho que coordenar isso tudo. Mas a partir do momento em que a engrenagem começa a fluir, os resultados são muito bons. Vamos ter agora na Unilever, no mês que vem, um fórum mundial de jurídicos, de todos os jurídicos da Unilever. Vocês imaginam que são mais de 90 departamentos jurídicos no mundo, pessoas desde da Malásia, da Rússia, dos Estados Unidos, do México, da Argentina, aqui do lado. E esse nosso case, com o Luplex e todo esse processo de internalização, vai ser parte de uma aula mundial. Né? E tivemos a preocupação, inclusive, de dizer o seguinte, mas a Unilever na Suécia tem 5 processos, que serventia que vai ter esse seu sistema para eles, sendo que só você tem 1000 e eles têm 5. Não tem problema, com certeza na Suécia ele tem alguma necessidade de algum documento repetitivo, né? Uma guia de embarque de mercadoria, procurações, contratos sociais. Então, para nós aqui na Unilever, o contencioso foi, na verdade, uma porta de entrada. Né? Fomos nós que topamos esse desafio. Né? Poderia dar errado, poderia dar certo, deu certo. Né? Então, usar para outras áreas. Né? Temos outras áreas dentro da companhia que usam. Então, o nosso discurso é esse. Não tem mais volta. A questão da tecnologia, ela está aí. Eu, na época que eu comecei a estagiar, era o quê? O grande atrativo do currículo era pacote Office. Né? Era o Word e Excel era sempre mentira, que a gente sabia mexer no Excel direito, né? Não sabia usar fórmula, então era no máximo um Word.
fazer aquelas formas igual, parente, soma, já era difícil, né? Então, é isso, e é uma coisa que não volta. Gostei muito da figura que o Ângelo colocou ali, do robô caindo, né? Quer dizer, tem o pessimista, né? Ah, mas então os computadores vão tomar conta? Não, não vão, né? Porque ainda temos audiências, ainda temos sustentações orais, ainda temos argumentos complexos, ainda temos questões regionais, e acredito que o computador ele não vai conseguir abranger, pelo menos dentro do meu conhecimento, e enquanto a gente estiver aqui, 100% da atividade jurídica, acho que é um pouco exagerado pensar nisso, mas, de fato, a atuação jurídica, pelo que nós vimos, ela vem se especializando muito. Eu gosto desse termo, né, dessa palavra, dessa expressão engenheiro jurídico, que é verdade, né? Temos engenheiros de várias outras coisas que não existiam há 10 anos atrás. Então, é uma questão que não tem volta. Lá a gente tem realmente obtido sucesso e todo mundo curioso e também assim na expectativa de implementar uma solução igual, porque, no final das contas, é um trabalho, e eu acho que é o que a gente conseguiu, um trabalho com uma qualidade muito boa, né, porque as teses são feitas por nós, as teses são atualizadas, enfim. Agora, com a questão da reforma trabalhista, que mesmo quem não gosta de direito do trabalho deve estar ouvindo isso toda hora. Então, quer dizer, o juiz ele aplica para um processo que começou antes da reforma e o outro não, a regra processual, a regra de direito material. Então, já estamos trabalhando lá com a Luplex num outro template, quer dizer, primeira questão, distribuição do processo, né? Distribuiu até tal data, eu vou usar a tese da lei nova, distribuiu até... Então, não tem fim, realmente, eu acho que muito... alcança um padrão de excelência muito maior do que a gente quer, satisfaz o advogado, que perde um pouco desse medo de usar a tecnologia, e traz resultados, traz bons resultados. Não é só defender, temos várias ações julgadas improcedentes, com base nas defesas feitas com a Luplex, com base nos processos cuidados internamente, acompanhados por um advogado, por um time jurídico enxuto, e que serve, eu acho que, de paradigma para todos vocês pensarem tanto na questão do ingresso no mercado de trabalho, né, que agora não basta mais ter carteirinha da OAB, né, o estagiário já pode entrar, já tem carteirinha, já pode fazer carga de processo, né, aquela coisa chata, mas é verdade, né, e depois tem que mostrar o seu valor. Eu acho que vocês são privilegiados pela participação nesse curso, por todo esse conhecimento acumulado. Com certeza isso é um diferencial se não for um diferencial onde vocês estão procurando, pode ter certeza que o local que vocês estão procurando está errado, né? Porque é um diferencial. Quem não enxergar isso como diferencial, eu estou contratando uma pessoa que estudou na GV e que consegue fazer o trabalho de 20 pessoas, né? Consegue fazer uma contestação em 4 minutos, né? Consegue... Aí depois ser concorrente do Ângelo, né? Vai fazer, eu mesmo fiz meu código e trabalhei. Mas essa é a evolução, né? E ele vai pensar numa outra coisa, num outro ramo de atuação. Então é isso, gente. Eu ia trazer sinceramente, eu fiz uma apresentação em PowerPoint, mas eu fiquei um pouco inibido com tantos engenheiros jurídicos aqui, né? Eu falei, a minha apresentação não vai ficar no nível do conhecimento tecnológico que todo mundo tem lá. Então achei mais interessante para vocês compartilhar isso com uma forma de experiência, do que está dando certo, das dificuldades também, eventualmente, mas para encorajá-los e dar parabéns. Eu acho que o futuro para vocês, dentro dessa mudança tecnológica, é muito mais claro do que para quem não se tocou ainda do que está acontecendo. Obrigado. Bom, gente, é o seguinte, como esse é um evento ali um pouco mais informal, qual é a nossa ideia aqui para encerrar o evento e para tomar algumas perguntas e, enfim, fomentar, na verdade, a interação com os alunos que foram ali os protagonistas do curso. Na outra sala, para todos aqueles que não tiveram a oportunidade de já ingressar ali conosco no início do evento, a gente tem ali, dividida na outra sala, estandes dos 4 grupos e um café que vai estar disponível agora também no final dessa manhã. Eu vou convidar todos que tenham perguntas, que queiram conversar com os alunos, que queiram conversar com a gente, que queiram conversar com a equipe da Luplex, com o Paulo da Unilever e todos aqui que estão conosco, que nos acompanhem ali para outra sala, para a gente ter uma interação um pouquinho mais informal, tá bom? E queria agradecer todos aqui pela participação no curso. Obrigado.